escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Dani e hoje eu vou falar a última aulinha da nossa revista Histórias Reais. É isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão, vai lembrar um pouquinho de cada história. Vamos lá? Vai ser bem gostoso. Primeiro vamos fazer uma oração? Juntando as mãozinhas perto do coração. Papai do céu, muito obrigada pela aulinha de hoje, que a gente seja como uma esponjinha para aprender, para absorver todo o conhecimento dessas histórias, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, conforme o seu ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, pessoal, vamos lá? A tia Dani ia fazer um resuminho de cada aula, mas achou que ia ficar um pouco cansativo. Então a gente vai seguir a nossa revistinha. A nossa revistinha, ela faz um monte de perguntinha. Vamos ver se a gente sabe, se a gente lembra de cada liçãozinha. Vamos lá? Bom, pessoal, olha só. Vamos respondendo, tá bom? Devagarzinho a gente vai. Primeira lição é a história de Samuel, vocês lembram? Vamos lá. O nome da mãe de Samuel, aquela mulher que não conseguia engravidar, que orou para o Senhor para que ela conseguisse ter filhos. Como ela se chamava? Ana. Quem respondeu certinho? Muito bem. Questão número 2. Assim que Samuel nasceu, ele foi desmamado e quando ele já atingiu uma determinada idade, o que aconteceu com ele? O que Ana fez? Ela levou Samuel para servir a Deus no templo. Lembra? Ele foi morar com Eli no templo para aprender sobre a palavra do Senhor. Muito bem. Agora a questão 3. Desde criança, Samuel tinha um dom. Vocês se lembram qual era? Uma noite ele estava dormindo e aí ele começou a ouvir alguém chamá-lo. Quem era? Era Deus. Ele conseguia ouvir a voz de Deus. E Samuel, com isso, foi um grande profeta, porque ele foi um grande servo do Senhor e ajudou o povo de Israel a seguir conforme Deus queria. Muito bem. Bom, questão 4. Mas o povo não estava satisfeito. Chegou um determinado momento que o povo queria algo e pediu para que Samuel pedisse para o Senhor colocar uma pessoa nesse lugar. O que o povo queria, pessoal? Lembra lá quando Samuel já tinha uma certa idade? O que o povo pediu? Um rei. Eles queriam um rei, que nem os outros povos tinham. Eles também queriam um rei. Né? Na época, Deus queria que eles entendessem que ele era o rei, mas eles queriam um rei aqui na terra para que orientasse como os outros povos. Muito bem, nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós, né? Bom, questão número 5. Quem foi o primeiro rei? E aí, Deus fez Samuel procurar uma pessoa e ele falou, esse vai ser o rei. E Samuel ungiu esse homem. Quem foi o primeiro rei? Saul. Muito bem. O primeiro rei foi Saul. Bom, questão número 6. Saul obedecia o Senhor?
ele não ouvia a voz de Deus, não é mesmo? Mas nós precisamos ser o quê? O que Deus quer da gente? Que Saul não foi. Obedientes. Deus quer obediência. Deus colocou pra gente o que é certo e o que é errado. E Ele quer que a gente siga os seus mandamentos, não é mesmo? Muito bem. Depois de Saul, questão número 7, pessoal. Depois de Saul, o rei escolhido por Deus, como ele se chamava? Depois de Saul, passou um tempo, Deus pediu para que Samuel fosse em Belém, na casa de Jessé, e ele escolheu um novo rei. Quem foi esse rei que Samuel foi ungir? Davi. Não foi assim atropelado, demorou um tempo, mas Davi era mocinho e já aceitou uma responsabilidade de receber uma ordem do Senhor. Quando ele foi ungido, ele ainda não sabia que ele ia ser rei, mas ele já sabia que Deus tinha traçado um caminho para ele. Bom, vamos lá. E depois de um tempo, Davi teve um grande desafio. Vamos lembrar, Israel estava em batalha contra os filisteus, e esses filisteus tinham um soldadão, e todos tinham medo dele. Qual foi o grande desafio de Davi, ainda mocinho? Derrotar um gigante. Esse soldado filisteu dava medo em todo mundo. Vamos lá, pessoal. Questão 9. Davi acertou a pedra no gigante. Vamos lá? Ele derrotou o gigante com uma pedra e com a sua funda, que era tipo um estilingue. Vamos lembrar? Na testa. Isso aí, na testa. Pessoal, questão número 10. Qual era o nome do gigante que Davi venceu? Aquele soldado fartão com armadura pesada, uma super espada, que não tinha medo de nada e zombava do povo de Israel e do Senhor dos Exércitos. Quem era esse malvadão? Qual era o seu nome? Golias. É isso aí, pessoal. Golias. Questão número 11. Qual era o instrumento que Davi tocava? Pessoal, vocês se lembram que Davi tocava lindamente um instrumento que ajudava até a tirar os tormentos de Saul. E ele também compôs várias músicas. E essas músicas estão lá no livro de Salmos da Bíblia. Qual era o instrumento que Davi tocava, pessoal? Vamos lá? A harpa. Quem respondeu harpa? Muito bem. Questão número 12. Davi tinha um talento. E todos nós, Deus deu um talento, uma habilidade. E o que Ele espera de nós? Que a gente use esse talento para a glória de Deus. Sim, Deus quer que a gente use para a glória de Deus. Tudo bem? E além disso, Deus dá esse talento para a gente, para que a gente ajude o próximo. Então, todos nós temos um talento, tal como Davi. Número 13, pessoal. Qual era o nome do filho de Saul, que se tornou um grande amigo de Davi e que, mesmo depois de separados, eles tinham um elo de amizade, um compromisso de um cuidar do outro e dos seus familiares. E Davi depois cumpriu. A gente vai ver mais pra frente. Como chamava esse filho de Saul, que era amigão de Davi? Jonatas. Muito bem, quem respondeu? Jonatas. Bom, quando a gente vê essa história de Davi e Jonatas,
o que a gente guarda? O que a gente vê que era super bonito entre eles? Eles tinham uma amizade. A verdadeira amizade é aquela onde um ajuda o outro, onde um se preocupa com o outro, onde um quer o bem do outro, não é? Muito bem, pessoal. Questão número 15. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, vocês se lembram? Uma na caverna, onde Davi estava escondido e Saul entrou para usar o banheiro, que não tinha banheiro naquela época, ele ia então usar a caverna. E depois, Davi estava próximo de um acampamento de Saul, e Saul dormiu, ele entrou na cabana, roubou sua lança, sua água, e mesmo assim não fez mal nenhum para Saul. Muito bem. Davi teve essa oportunidade e mostrou que ele não era nem um pouco uma coisa. Ele não era vingativo. Porque veja bem, Saul queria muito mal dele. Saul, desde que Davi ganhou, derrotou Golias, começou a crescer em Saul um sentimento de ciúme, de raiva, de inveja, e tudo aquilo ele começou a tentar destruir, matar Davi. E por mais que ele visse que aquilo estava errado, ele não desistiu. Muito bem. Então, nosso amigo Davi não era nada vingativo. Pelo contrário, ele respeitava Saul. Ao invés da vingança, pessoal, quando a gente tem alguma coisa assim com uma pessoa que a gente magoou, que ela fez mal pra gente deve querer a vingança ou a gente deve ter outra atitude? Qual é a atitude que Deus espera de nós quando uma pessoa faz mal para nós? A gente deve perdoar, a gente deve praticar o perdão. Ok? Muito bem, pessoal. Olha só, questão 17. Quando Davi se tornou rei, ele fez uma coisa muito importante. Vocês se lembram? Ele teve vitórias de batalhas, conquistou muitas terras, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele trouxe dos povos inimigos a Arca da Aliança e colocou junto do povo. Aquilo era muito importante para demonstrar que Deus estava no meio deles. Muito bem, então o que ele trouxe? A Arca da Aliança. Muito bem, pessoal. Quem respondeu? Parabéns. Número 18. Vamos lembrar? Davi foi muito bom para o filho de Jonatas. Quando Saul e Jonatas morreu, depois de um tempo, Davi descobriu que ele tinha um filho que já era moço, casado, e que esse filho estava sem ter os bens que era dele por direito. E Davi o chamou, o acolheu, até chamava ele para comer com ele no palácio. Como chamava o filho de Jonatas? Vocês se lembram? Mefibosete. Um nome dificinho, né? Quem lembrou, parabéns. Vamos lá. Questão número 19. Vocês se lembram que Mefibosete, ele tinha um probleminha, ele era aleijado, ele era um deficiente físico. Pessoal, quando a gente encontra alguém que tem uma deficiência, como é que a gente deve fazer? A gente deve tratá-lo com amor, com respeito e ajudá-lo em suas dificuldades, ok? Questão número 20. O rei Davi pecou. Vocês se lembram? O rei Davi teve um pecado muito feio. Vocês se lembram o que ele fez? Próximo ali do palácio, ele viu uma moça muito bonita e ele quis muito namorar com ela, mesmo sabendo que ela era casada.
vocês se lembram? Era a mulher de Urias. Essa mulher, ela era muito bonita e ele não resistiu. Ela se chamava Batseba, lembra? E ela acabou até engravidando dele. E Davi pecou por isso e também porque ele colocou Urias na frente das batalhas para que ele morresse, para que ele pudesse ter a mulher de Urias para ele. Muito bem, então o pecado de Davi foi cobiçar a mulher de Urias, a Batseba, certo? Com a história do pecado de Davi, o que nós aprendemos? A gente aprende que a gente deve se arrepender dos pecados. Sempre nós devemos nos arrepender e confessá-lo a Deus, porque a gente não esconde nada dele, ele sabe tudo, ok? Muito bem. Batseba engravidou de Davi antes de Urias falecer. Aí Urias morreu na batalha, ele se casou com Batseba e ela teve um filho, mas esse filho nasceu muito doentinho e acabou falecendo. E Davi se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão ao Senhor. E Batseba, depois de um tempo, ela engravidou de novo e veio sim uma criança muito bonita e saudável. Bom, e como se chamava esse filho de Davi e Batseba? Vocês se lembram? Salomão! Muito bem, olha só, nós tivemos o último juiz, que foi Samuel, e depois nós tivemos 3 reis. Primeiro Saul, depois Davi, e o nosso terceiro rei era Salomão, filho de Davi com Batseba. Muito bem. Questão 23, pessoal. O rei Salomão fez um pedido muito importante para Deus, porque uma vez Deus falou com Salomão e falou assim: pode pedir o que você deseja. E em vez de ele pedir riqueza, dele pedir terras, dele pedir poder, ele pediu sabedoria. Ele queria ter sabedoria para ser justo com o povo, para ser um bom rei. Olha só que lindo! Sabedoria. Às vezes a gente também se vê em situações tão difíceis e é isso que a gente tem que pedir para o Senhor: sabedoria. Isso aí, pessoal. 24. Questão 24 é: Salomão escreveu vários livros, né? E um desses livros que ele escreveu foi Provérbios. 3.000 provérbios foram escritos por Salomão. E o que é provérbio? Provérbio é uma sentença, como se estivesse dando um conselho. Muito bom, porque ele era sábio. Deus deu muito conhecimento para ele. Isso fez um excelente rei. Muito bem, pessoal. E a última lição nossa, né, antes dessa, foi quando o rei Salomão fez o quê? Ele construiu um bonito para Deus, que ele construiu um templo. Pessoal, você se lembra que o povo de Israel, eles oravam, louvavam a Deus nos tabernáculos. E Deus não quis que Davi fizesse um templo. Deus falou: não é o momento. Foi Salomão que construiu um super templo, que foi mais de 30.000 homens, os melhores materiais, com muitos detalhes. E esse templo foi dedicado ao Senhor. E pessoal, o que é o templo? O templo é um lugar especial, onde a gente ora, onde a gente agradece, onde a gente faz as nossas preces, onde a gente louva o Senhor. É um lugar muito especial, não é? A gente não vê a hora de poder voltar ao templo com vocês, tá bom? Esse era as nossas perguntinhas que ajudam aí vocês a lembrar das lições. Pessoal,
algumas coisas importantes que a gente não falou. Olha, vamos lá, muito importante. O que nós aprendemos com essas lições? Deus ouve as nossas orações. Temos que ser obedientes, fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos. Não temos que ter sentimentos ruins como Saul. A aparência não é importante, importante é o coração, é o que a gente sente por Deus. Deus nos dá habilidades e essas habilidades têm que ser usadas em nome do Senhor para ajudar ao próximo. Nós temos que sempre ter uma amizade verdadeira com os nossos queridos, com aqueles que a gente gosta, com aqueles que cuidam da gente, a gente deve cuidar deles também. Quando pecamos, devemos nos arrepender, devemos muitas vezes pedir a Deus sabedoria em momentos difíceis. E é isso, pessoal. Foi tudo isso que a gente falou. Espero que vocês tenham guardado um pouquinho de toda essa revista linda, porque ela é super importante para as nossas vidas. Pessoal, fiquem com Deus, viu? E bom domingo para vocês. Até mais. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi.